Amanda perdeu o marido, o emprego e o lar no mesmo ano. Grávida e sozinha, aceitou trabalhar numa mansão onde ninguém sabia quem ela era. Até o dia em que fecharam o portão na sua cara e tudo veio à tona. O portão de ferro da mansão Drummond nunca havia parecido tão pesado quanto naquela manhã. Amanda Moura estava parada no meio do jardim de entrada, com uma mala surrada aos seus pés e a mão espalmada sobre a barriga volumosa, quando ouviu os saltos de Vera Salles ecoando pelo mármore do corredor interno. Aquele som ela já conhecia. Era o som que antecedia o problema. Não era uma presença que chegava. Era uma tempestade que se anunciava. Vera surgiu pela porta principal com a postura de quem acabou de ganhar uma guerra que ela mesma havia inventado. Cabelos impecáveis, expressão satisfeita, o celular na mão como se fosse uma prova num tribunal. Atrás dela, com passadas largas e o rosto fechado numa expressão que dispensava palavras, veio Rafael Drummond. E Amanda soube. Soube antes mesmo de ele abrir a boca. «Pode chamar o Benedito para trazer o resto das coisas dela», disse Rafael, sem nem olhar para Amanda diretamente, como se ela fosse um detalhe do ambiente que precisava ser removido. «Está dispensada». Hoje, o jardim inteiro pareceu segurar a respiração. Lourdes, que varria a escada lateral, parou com a vassoura no ar. Dona Perpétua, a cozinheira que trabalhava ali havia mais de uma década, apareceu na janela da cozinha com o pano de prato ainda nas mãos. Benedito, o chefe de toda a equipe, surgiu pela porta dos fundos com os olhos arregalados, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. «Rafael», disse Benedito com a voz pausada de quem pesava cada sílaba. «Talvez seja prudente conversar antes de...» «Benedito». A voz de Rafael cortou o ar como uma faca. «Isso não é assunto para debate». Amanda não recuou, não abaixou os olhos. Fez o que havia aprendido a fazer nos momentos mais difíceis da sua vida. Respirou fundo, colocou os pés firmes no chão e olhou para aquele homem de frente. A barriga volumosa tornava cada respiração um esforço, mas ela não ia deixar isso aparecer no rosto. Não ali. Não diante de Vera Salles. «Posso ao menos saber o motivo?» perguntou Amanda. A voz saiu serena, quase desconcertantemente serena. Vera deu um passo à frente com a velocidade de quem esperava exatamente essa pergunta. «O motivo», disse ela, erguendo o celular e mostrando a tela, «é que você foi encontrada no corredor do segundo andar, na ala privativa, sem nenhuma autorização. Eu estava trocando as toalhas do banheiro de hóspedes», respondeu Amanda. «Como Benedito me pediu na manhã de ontem». Todos viraram os olhos para Benedito. O homem assentiu lentamente, sem hesitar. «Isso é verdade. Eu mesma orientei ela». Vera semicerrou os olhos. Era o tipo de pessoa que não gostava quando a realidade atrapalhava a narrativa que havia construído. Mas ela não era o tipo que desiste facilmente. «E os porta-retratos que estavam organizados diferente na sala de leitura?» insistiu Vera, mudando de direção como água que encontra obstáculo. Alguém mexeu neles. E a única pessoa que estava naquele andar era ela. «Eu recoloquei porque um deles tinha caído», disse Amanda, ainda com a mesma calma impressionante. «Eu não queria que quebrasse. Ou você estava bisbilhotando a vida de uma família que não é a sua». A frase de Vera veio carregada de um veneno suave, daquele tipo que não grita, mas que machuca fundo. Lourdes, na escada, fechou a mão em torno do cabo da vassoura. Dona Perpétua desapareceu da janela, e o barulho que se ouviu da cozinha era de alguém que derrubou uma colher sem querer. Rafael observou tudo aquilo sem dizer uma palavra. E esse silêncio era, de longe, a coisa mais cruel naquela cena. Porque Amanda percebeu, naquele instante, que ele já havia tomado a decisão antes de sair pela porta. A conversa era encenação. O julgamento já havia acontecido dentro daquele homem antes mesmo de ele ouvir qualquer versão. «Então não há nada que eu possa dizer», afirmou ela. Não era uma pergunta. Rafael finalmente a olhou nos olhos, direto, sem desviar. «Não», disse ele simplesmente. E foi essa palavra, pequena, dura, definitiva, que quebrou algo no jardim naquela manhã. Não em Amanda. Ela estava inteira.
Quebrou no ar ao redor dela, naquele espaço onde trabalhadoras antigas baixaram a cabeça envergonhadas e uma mulher grávida ficou de pé sozinha diante de um portão de ferro. Benedito deu um passo à frente. Havia dignidade no gesto e uma coragem discreta que custava caro a quem dependia do emprego. Rafael, ela está grávida. Ao menos deixa ela... Benedito. Dessa vez o nome saiu ainda mais baixo. E foi justamente por isso que soou ainda mais absoluto. Cuide das suas responsabilidades. Eu cuido das minhas. O velho funcionário fechou a boca, mas não abaixou os olhos. Ficou olhando para Rafael com uma expressão que dizia, em silêncio, tudo o que as palavras não podiam dizer naquele momento. Amanda se abaixou devagar para pegar a mala. A barriga tornava o movimento difícil e ela precisou fazer força, equilibrando o peso com cuidado. Ninguém se moveu para ajudá-la, exceto Lourdes, que largou a vassoura e desceu os degraus correndo, chegando perto antes que qualquer um percebesse. Deixa eu, sussurrou Lourdes, segurando a alça da mala. Amanda a olhou. E naquele olhar havia uma gratidão tão profunda que Lourdes precisou piscar rápido para não chorar ali mesmo. Foi quando aconteceu. No movimento de se levantar, algo escapou da bolsa lateral da mala e caiu no chão de pedra do jardim com um som seco e partido. Um porta-retrato pequeno, de madeira simples, que se abriu com o impacto e revelou a foto que guardava dentro. Amanda parou. O mundo parou com ela. Ela se abaixou novamente, devagar, e pegou o porta-retrato com as duas mãos. O vidro havia quebrado. Os cacos refletiam o céu da manhã em pedaços tortos. E dentro da moldura, protegida por aqueles fragmentos, havia uma fotografia, 2 rostos. Uma mulher mais jovem, ela mesma, Amanda, anos atrás, com um sorriso que parecia pertencer a outra vida, e um homem ao seu lado. Os dois vestidos de forma simples, numa celebração discreta, com expressões de quem não precisava do mundo inteiro para ser feliz. Lourdes viu a foto e ficou paralisada. Amanda guardou o porta-retrato quebrado dentro da bolsa com um cuidado que nenhuma outra coisa naquele jardim recebia. Ergueu-se pela última vez, ajeitou a alça da bolsa no ombro, olhou para o portão de ferro que já começava a se abrir sob o comando de Rafael. Então virou-se para ele uma última vez. Não havia raiva no rosto de Amanda Moura. Havia algo muito mais perturbador do que raiva. Havia uma certeza calma e profunda, do tipo que só existe em pessoas que sabem coisas que os outros ainda vão descobrir da pior maneira possível. Pode fechar o portão, Sr. Drummond, disse ela, com uma voz que não tremia. Mas há coisas nessa vida que portão nenhum consegue fechar. Ela caminhou pela abertura do portão sem apressar o passo, sem correr, sem olhar para trás. O ferro bateu atrás dela com um som metálico e definitivo que ecoou pelo jardim e se perdeu no silêncio que se instalou entre todos que haviam testemunhado aquela cena. Vera voltou para dentro com um sorriso discreto nos lábios. Rafael ficou parado por um segundo, olhando para o portão fechado, com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar. Nem ele mesmo, talvez. Dona Perpétua desapareceu da janela da cozinha. Benedito ficou parado onde estava, com as mãos para trás e a cabeça levemente inclinada, como alguém que acabou de assistir a um erro grave e sabe que vai custar caro. Lourdes não se moveu. Ela estava olhando para o chão onde o porta-retrato havia caído, para o lugar exato onde os cacos de vidro ainda brilhavam. E na cabeça dela, a imagem da foto rodava em loop, clara como luz do dia. O homem na fotografia, aquele sorriso, aquele rosto. Ela conhecia aquele rosto. Lourdes ergueu os olhos para o portão fechado e depois para as janelas do segundo andar da mansão. Para uma janela específica, onde uma cortina se movia devagar, como se alguém acabasse de se afastar do vidro. Ela subiu as escadas em silêncio, sem que ninguém percebesse. Bateu 3 vezes na porta do quarto de Dona Cecília Drummond, com a delicadeza de quem não quer assustar, mas com a urgência de quem não pode esperar. A voz do outro lado saiu fraca, velada. Pode entrar. Lourdes abriu a porta. Dona Cecília estava sentada na poltrona perto da janela, com as mãos no colo e os olhos vermelhos. Ela já havia visto. Havia assistido a tudo pela janela, sem poder descer, sem forças para intervir. Dona Cecília, disse Lourdes,
escolhendo cada palavra com o cuidado de quem carrega algo frágil nas mãos. A senhora sabe quem era essa moça? A senhora mais velha não respondeu de imediato. Ficou olhando para a janela por um momento longo demais. Eu não tenho certeza, murmurou ela por fim. Ela deixou cair uma foto, disse Lourdes. Eu vi. Era ela com um homem jovem. Eles estavam juntos parecia uma comemoração, ou um casamento simples. Dona Cecília fechou os olhos. E esse homem, continuou Lourdes, com a voz cada vez mais baixa, ele tinha um sinal. Aqui. Ela tocou o próprio rosto, indicando a região perto da sobrancelha. Igualzinho ao... Chega! A voz de Dona Cecília saiu diferente agora, firme, assustada, com uma dor antiga que subia à superfície sem pedir licença. Lourdes parou. A senhora levou as mãos ao rosto. Os ombros tremeram uma vez, duas, como se ela estivesse tentando conter algo imenso que não cabia mais dentro do peito. Meu Deus! Ela sussurrou por fim, para ninguém em particular. Para as paredes, para a janela, para o portão lá embaixo, já fechado. O que meu filho fez? A cidade não sabia o nome de Amanda Moura. Não havia razão para saber. Ela era o tipo de pessoa que o mundo aprende a não enxergar. Uma mulher grávida com uma mala surrada, caminhando num bairro simples, sem pressa aparente, sem destino que chamasse atenção. As pessoas passavam por ela na calçada sem levantar os olhos. Os carros não desaceleravam. O mundo seguia em frente com a indiferença natural de quem tem os seus próprios problemas. Mas quem olhasse com atenção, com aquela atenção rara que a maioria das pessoas esqueceu como ter, veria algo diferente em Amanda. Veria a forma como ela carregava o peso do corpo sem se curvar. A maneira como os olhos, mesmo cansados, continuavam atentos ao que havia ao redor. A firmeza da mandíbula. A postura de alguém que já perdeu muita coisa e aprendeu, na dor, que ainda havia algo dentro dela que ninguém podia tirar. Ela chegou ao portão de uma pensão modesta no fim de uma rua tranquila. O letreiro de madeira dizia: Pensão Boa Esperança, com letras desgastadas pelo tempo. Ela empurrou o portão sem hesitar, como quem volta para casa, mesmo que aquela não fosse a casa que ela havia imaginado para si. A dona da pensão, Nair, apareceu na varanda antes mesmo de Amanda chegar à escada. Uma mulher de cabelos brancos, curtos e olhos que viam tudo e julgavam pouco, Nair era o tipo de pessoa que a vida havia ensinado a ser prática, sem perder a compaixão. Você voltou cedo, disse Nair sem perguntar. Respondeu Amanda, sem explicar. Nair olhou para a mala, para a barriga, para os olhos sem lágrimas que às vezes doem mais do que os cheios. Sobe, eu faço um chá. Não havia mais nada a dizer, e as duas sabiam disso. O quarto era pequeno, uma cama, uma cômoda, uma janela que dava para o quintal onde Nair criava algumas galinhas. Havia uma cadeira de madeira perto da janela que Amanda havia colocado ali no primeiro dia, porque precisava de um lugar para sentar e pensar sem se deitar. Deitar significava parar, e parar significava que os pensamentos chegavam todos ao mesmo tempo, pesados demais para serem recebidos de uma vez. Ela sentou na cadeira, colocou a bolsa no colo. Tirou o porta-retrato quebrado com o mesmo cuidado de quem manuseia algo sagrado. O vidro havia partido em 3 pedaços. A foto, porém, estava intacta. Amanda a segurou com as 2 mãos e ficou olhando por um tempo que não tinha medida. O sorriso dele na foto era daqueles que chegam pela alma antes de chegar pelo rosto. Aquele tipo raro de alegria que não performa, que simplesmente existe. Marcelo tinha esse sorriso mesmo quando estava cansado. Mesmo quando as coisas estavam difíceis, mesmo nos dias em que o mundo parecia ter conspirado contra os dois. Especialmente nesses dias. Você ia odiar tudo isso, ela disse baixinho para a foto. Sabe que ia. A barriga se mexeu, suave como uma resposta. Amanda fechou os olhos. Havia uma versão da vida de Amanda Moura que poucas pessoas ainda conheciam. Anos antes, ela havia sido outra coisa. Não uma empregada doméstica. Não uma mulher com uma mala surrada numa pensão de bairro. Ela havia sido sócia de um pequeno escritório de design de interiores que cresceu rápido demais para ser ignorado e devagar o suficiente para ser construído com cuidado. Tinha clientes que a procuravam por indicação. Tinha uma equipe de 3 pessoas que confiavam nela. Tinha um apartamento alugado num bairro agradável,
com uma varanda onde ela colocava plantas que teimavam em sobreviver mesmo quando ela esquecia de regar. E tinha Marcelo. Marcelo Drummond havia chegado na sua vida pela porta lateral, como as coisas mais importantes costumam chegar. Não foi em nenhum evento sofisticado, não foi em nenhuma coincidência cinematográfica. Ele entrou no escritório dela numa tarde comum para pedir um orçamento para a reforma do seu apartamento e saiu de lá sem o orçamento, mas com o número dela. Ela ligou primeiro. Ele sempre disse que isso era o detalhe favorito da história. O que Marcelo jamais escondeu, desde o início, com uma honestidade que ela aprendeu a reconhecer como a característica mais preciosa dele, era que havia uma parte da sua vida que estava fraturada. Uma família grande, um sobrenome pesado e um irmão mais velho que havia decidido anos antes quem Marcelo deveria ser, com quem deveria se relacionar e qual espaço lhe cabia dentro do império que a família havia construído. Marcelo não cabia naquele espaço, nunca havia cabido. E quando conheceu Amanda, deixou de tentar. "Meu irmão vai achar que você não é adequada para a família", ele disse numa noite, com a simplicidade direta de quem não quer que a pessoa que ama seja pega de surpresa. "E você?", ela perguntou. "Eu acho que ele não é adequado para me dizer como viver." Eles se casaram numa cerimônia pequena, com poucas pessoas, numa tarde de sol que Amanda lembrava com uma nitidez que doía. Rafael não apareceu. Dona Cecília foi, mas ficou pouco tempo. Saiu com os olhos marejados e um abraço longo em Amanda que disse mais do que qualquer palavra teria conseguido. A vida que construíram era simples. Não era o tipo de simples que é falta, era o tipo que é escolha. E então, Marcelo adoeceu. Não de repente. Foi devagar, como certas tragédias têm o mau hábito de ser, chegando em partes, em exames que pediam outros exames, em diagnósticos que se revisavam, em esperanças que se reacendiam só para se apagarem mais fundo. Amanda fechou o escritório. Não havia como conciliar. Vendeu o que tinha para cobrir o que precisava ser coberto. Ficou ao lado dele. No fim, ficou só ela. E uma criança que estava a caminho. Não havia sido fácil chegar até a mansão Drummond. A ideia havia nascido de uma necessidade que a vergonha quase impediu. Amanda precisava de renda. Precisava de estabilidade. Precisava de um lugar para trabalhar que pagasse o suficiente para ela conseguir organizar alguma coisa antes do nascimento do bebê. Quando viu o anúncio de emprego para a equipe doméstica da residência Drummond, ficou com o olhar parado na tela por um longo tempo. Drummond. O mesmo sobrenome que havia rejeitado o seu casamento. O mesmo sobrenome que o filho que ela carregava também carregava, mesmo que ninguém soubesse. Ela se inscreveu usando o seu nome de solteira, Amanda Moura. Simples, sem sobrenome que fizesse campanário soar. A seleção foi feita por Benedito, que entrevistou candidatos sem mencionar a família, sem fazer perguntas além das profissionais. Amanda foi contratada por sua experiência em organização e atenção a detalhes, qualidades que seu passado no design de interiores havia apurado até a perfeição. Rafael Drummond nunca havia a visto de perto o suficiente para reconhecê-la. No único momento em que se encontraram, anos antes numa visita relâmpago que ele fez ao apartamento de Marcelo para entregar documentos e deixar claro que não aprovava nada, Amanda estava de costas, na cozinha. Ele foi embora em menos de 10 minutos. Ela nem chegou a ir até a sala. Era improvável que ele se lembrasse. E não havia se lembrado. Mas Amanda tinha um plano que ia muito além de simplesmente trabalhar ali. Havia documentos que precisavam ser encontrados. Cartas que Marcelo havia mencionado existirem em algum lugar daquela casa. Coisas que diziam respeito ao filho que ela carregava. Direitos que nenhuma mansão, nenhum portão de ferro e nenhum sobrenome orgulhoso podia apagar. Ela havia sido expulsa antes de encontrar o que procurava. Mas Amanda Moura não havia chegado até ali para desistir na primeira vez que uma porta se fechava. Enquanto Amanda olhava pela janela do seu pequeno quarto na pensão, do outro lado da cidade, numa sala de reuniões no 20º andar do edifício Drummond, o Dr. Henrique Fonseca revisava documentos com a meticulosidade de quem havia passado décadas aprendendo que os detalhes eram onde as coisas se salvavam ou afundavam. Henrique era o advogado da família Drummond havia muitos anos. Conhecia cada contrato, cada cláusula,
cada detalhe do patrimônio que Rafael administrava com uma mão firme que às vezes confundia controle com cuidado. Era um homem discreto, de fala precisa e opiniões que só compartilhava quando alguém realmente precisava ouvi-las. Naquela tarde, ele estava revisando o inventário de Marcelo Drummond, um processo que havia ficado parado por um período considerável, aguardando documentação complementar que nunca havia chegado. Era uma tarefa burocrática, daquelas que se empurravam para o final da fila porque não havia urgência aparente. Foi quando encontrou. No meio de uma pilha de documentos escaneados, havia um registro que havia passado despercebido. Uma certidão. Um reconhecimento de paternidade assinado por Marcelo Drummond semanas antes de sua morte, declarando que esperava um filho. E que esse filho, ao nascer, seria herdeiro legítimo de sua parte no patrimônio Drummond. Henrique leu o documento 2 vezes, depois uma terceira. Colocou os óculos sobre a mesa e ficou olhando para o papel por um momento que se estendeu bem além do que ele estava acostumado a pausar. A parte de Marcelo no patrimônio familiar não era pequena. Rafael havia assumido o controle com a concordância tácita de todos, após o afastamento e a morte do irmão. Mas a parte de Marcelo nunca havia sido formalmente transferida. Havia ficado num limbo legal, um daqueles pontos que ninguém tocava porque tocar significava abrir uma conversa que ninguém queria ter. Mas agora havia um herdeiro que ainda nem havia nascido. Henrique pegou o telefone. Discou o número de Rafael. Ouviu chamar 3 vezes. Rafael, aqui é o Henrique. Precisamos conversar. Hoje, se possível. Ele fez uma pausa. Surgiu algo sobre o inventário do Marcelo que você precisa saber antes que isso se torne um problema maior do que precisa ser. Do outro lado, o silêncio de Rafael durou 1 segundo a mais do que o normal. Que tipo de problema? Henrique olhou para o documento na sua frente. Para o nome de Marcelo Drummond impresso no papel. Para a data. Para a palavra que aparecia no campo de descrição. Filho. O tipo que não se resolve fechando o portão, disse Henrique, sem saber que estava repetindo, quase palavra por palavra, a mesma frase que uma mulher grávida havia dito naquela mesma manhã diante de um portão de ferro. Dona Cecília Drummond não havia descido para o jantar. Lourdes sabia disso porque havia sido ela mesma a subir o prato, coberto com um guardanapo de pano branco, e a encontrar a bandeja intocada do almoço ainda no mesmo lugar onde havia deixado horas antes. A senhora estava na mesma poltrona, na mesma posição, como se o tempo naquele quarto tivesse parado completamente enquanto o resto da casa seguia em frente sem perceber. A senhora precisa comer alguma coisa, disse Lourdes, colocando a bandeja do jantar sobre a cômoda com cuidado. Senta aqui, Lourdes. Não era um pedido. Era uma daquelas frases que chegam com peso próprio, que mudam o ar do ambiente só de existirem. Lourdes aproximou a cadeira de madeira e sentou na beira, com as mãos no colo, esperando. Dona Cecília ficou olhando pela janela por um momento. Lá fora, as luzes do jardim haviam sido acesas automaticamente com o anoitecer. O portão de ferro estava fechado, silencioso, como se nada tivesse acontecido ali naquela manhã. Você me perguntou se eu sabia quem era essa moça, começou Dona Cecília, com a voz de quem está desamarrando um nó que levou muito tempo para ser feito. Eu não respondi direito. A senhora não precisa. Preciso. Ela virou o rosto para Lourdes. Os olhos eram de uma pessoa que carregava uma culpa antiga, do tipo que não se dissolve com o tempo, que só fica mais pesada. Porque se eu tivesse respondido quando precisava ter respondido, aquela mulher não teria saído daqui grávida e sozinha esta manhã. Lourdes não disse nada. Esperou. O nome dela é Amanda. Dona Cecília pronunciou o nome devagar, como se estivesse colocando algo precioso de volta no lugar de onde havia sido tirado. Ela era casada com o Marcelo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores daquela noite. Era um silêncio que enchia o quarto, que subia pelas paredes, que pousava sobre as 2 mulheres com um peso que nenhuma das 2 precisava nomear. Lourdes fechou os olhos por 1 segundo. Ela havia chegado à mansão Drummond numa época em que Marcelo ainda aparecia às vezes. Visitas rápidas, sempre um pouco tensas, sempre terminando antes do esperado. Era um jovem de presença suave e sorriso fácil, completamente diferente do irmão mais velho em tudo que importava. Lourdes o havia visto pouquíssimas vezes,
mas o suficiente para guardar o rosto. O suficiente para reconhecer o sinal perto da sobrancelha na fotografia que havia caído no jardim naquela manhã. Eu não sabia que eles tinham se casado, disse Lourdes baixinho. Poucos sabiam. Dona Cecília juntou as mãos no colo. Rafael não queria. Fez de tudo para que o casamento não acontecesse. E quando aconteceu mesmo assim, ela pausou. Meu filho mais velho tem muitas qualidades, Lourdes. Mas tem um orgulho que às vezes é maior do que ele consegue controlar. Quando Marcelo contrariou a família, Rafael simplesmente agiu como se o irmão tivesse deixado de existir. E a senhora? Perguntou Lourdes, com uma delicadeza que não retirava a força da pergunta. Dona Cecília demorou a responder. Eu fui ao casamento, disse ela por fim. Mas fui escondida, com medo de criar um problema maior com o Rafael. A voz falhou levemente. Foi a decisão mais covarde da minha vida. Estar lá sem estar de verdade. Abraçar aquela menina e ir embora antes que alguém me visse. Amanda sabia que a senhora foi? Sabia. Os olhos de Dona Cecília marejaram. Ela segurou minha mão na porta e disse que entendia, que não me guardava rancor. A senhora fez uma pausa longa. Quem guarda rancor de uma pessoa assim, Lourdes? Quem consegue? Lourdes ficou olhando para as mãos no próprio colo, pensando na mulher que havia saído pelo portão naquela manhã com uma mala surrada e uma barriga volumosa e uma frase que ficou no ar como algo que não podia ser desfeito. Essa criança, disse Lourdes devagar, é neta da senhora. As palavras pousaram no quarto com uma suavidade e uma brutalidade simultâneas, daquele jeito particular que só a verdade tem. Dona Cecília fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo canto do rosto, devagar, silenciosa, como se até ela soubesse que não era hora de fazer barulho. Confirmou a senhora com uma voz que mal existia. E eu fiquei aqui sentada enquanto o pai dessa criança fechou o portão na cara da mãe dela. Do outro lado da cidade, no 20º andar do edifício Drummond, Rafael sentou na cadeira à frente de Henrique Fonseca e ficou olhando para os documentos espalhados sobre a mesa sem tocá-los. Henrique esperou. Conhecia Rafael bem o suficiente para saber que ele precisava de um momento antes de reagir a qualquer coisa que desafiasse o que havia organizado na cabeça. Era um homem de controle, e o controle precisava de tempo para se reajustar quando algo escapava da ordem esperada. Quando Marcelo assinou isso? Perguntou Rafael por fim, semanas antes de morrer. Henrique tocou o canto do documento. E está tudo dentro do prazo legal. Assinatura reconhecida em cartório, testemunhas identificadas, é um documento válido em todos os aspectos. Ele nunca me disse nada. Com todo o respeito, Rafael, disse Henrique, com a diplomacia precisa de quem sabia exatamente até onde podia ir. Você e Marcelo não estavam em situação de conversar sobre essas coisas nos últimos tempos. Rafael não respondeu. Olhou para a janela. Lá fora, a cidade pulsava indiferente, com suas luzes e seus barulhos e seus milhares de histórias acontecendo simultaneamente, sem a menor consideração pelo fato de que ali, naquela sala, o chão estava cedendo sob os pés de um homem que havia passado anos convencido de que tudo estava sob seu controle. Qual é a parte dele? Perguntou Rafael. Henrique abriu outra pasta. Empurrou uma folha na direção de Rafael. O homem olhou para os números. Olhou por tempo suficiente para que o silêncio da sala ficasse denso. Isso é quase 1/3 do patrimônio total. Sim, confirmou Henrique. A parte de Marcelo nunca foi formalmente transferida para você após o afastamento dele. Ficou em aberto. E agora, com esse reconhecimento de paternidade, há um herdeiro direto com direito legal a essa parte. A criança nem nasceu ainda. O direito existe a partir do reconhecimento, não do nascimento. Henrique tirou os óculos e os colocou sobre a mesa com um gesto que Rafael conhecia. Era o gesto que antecedia as coisas que o advogado dizia quando eram sérias demais para serem ditas com óculos. Rafael, eu preciso que você entenda a dimensão do que estou apresentando. Se essa mulher tiver um bom advogado e apresentar esse documento junto com a certidão de casamento com Marcelo e o atestado de óbito, o processo pode se mover rapidamente. E dado que... Ele pausou com cuidado. Dado que ela foi dispensada hoje da sua residência grávida, sem nenhuma causa comprovada, isso pode criar um contexto que não favorece a família. Rafael ficou imóvel.
Quem é ela? Perguntou ele com uma voz diferente de todas as outras que havia usado naquela conversa. Henrique abriu a boca. Fechou. Escolheu as palavras com o cuidado de um cirurgião, escolhendo o instrumento certo. O nome dela, no contrato de trabalho com a residência, consta como Amanda Moura. Pausa. Mas o nome completo dela, no documento assinado por Marcelo, é Amanda Moura Drummond. O silêncio que se seguiu foi diferente de tudo que havia existido naquela sala antes. Rafael ficou parado, completamente parado, como alguém que pisou num degrau que esperava estar lá e não estava. Ela é a viúva do Marcelo, disse ele. Não era uma pergunta. Era um homem ouvindo a própria voz pronunciar algo que o cérebro ainda estava tentando processar. Sim, disse Henrique simplesmente. Ela estava trabalhando na minha casa. Sim, e eu a mandei embora esta manhã. Henrique não respondeu. Não havia resposta útil para aquilo. Havia apenas a realidade, pousada sobre a mesa entre os dois, junto com os documentos e os números e o peso de tudo que tinha sido feito sem que as informações corretas estivessem disponíveis, ou sem que alguém tivesse se dado ao trabalho de procurá-las. Rafael se levantou. Foi até a janela. Ficou de costas para Henrique por um tempo que o advogado não interrompeu. Lá fora, os carros passavam em fileiras ordenadas, indiferentes. A cidade não parava para ninguém. Ela sabia quem eu era, disse Rafael para o vidro. Sim. E entrou assim mesmo. Sim. Por quê? Henrique pegou os documentos e os organizou com cuidado antes de responder. Marcelo mencionou a ela, antes de morrer, que havia cartas e documentos relacionados à parte dele no patrimônio familiar que estavam guardados na residência. Material que ele não havia conseguido recuperar quando o relacionamento com a família se rompeu. O advogado fechou a pasta. Acredito que ela foi buscar o que era do marido. E, consequentemente, o que é do filho. Rafael ficou em silêncio por um tempo longo. Ela encontrou alguma coisa? Não sei. Henrique se levantou também, ajeitando o paletó. Mas sugiro fortemente que você descubra, antes que ela descubra por outro caminho. Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Ficou deitada de lado, como o peso da barriga exigia, olhando para a parede do quartinho da pensão, onde uma mancha de umidade formava um desenho que ela havia começado a achar familiar. Nair havia deixado um chá na mesinha ao lado antes de ir dormir, sem perguntar nada, sem oferecer palavras de consolo que ninguém havia pedido. Apenas o chá. O gesto simples de quem entende que às vezes cuidar de alguém significa não fazer barulho. Amanda pensou em Marcelo. Pensava nele de noite com mais frequência do que admitia para qualquer pessoa. Era naquelas horas silenciosas, quando o dia acabava e não havia mais nada para fazer além de existir, que a ausência dele chegava com mais força, não como uma dor aguda, porque a dor aguda ela havia aprendido a suportar, mas como uma presença negativa, como o espaço que fica quando algo que deveria estar ali não está. Ele havia falado sobre os documentos numa tarde em que já não conseguia mais se sentar sem ajuda. A voz estava fraca, mas as palavras eram precisas. Marcelo havia sido sempre assim, preciso até nos momentos em que o corpo traía. Tenho um envelope, ele havia dito, guardado junto com as coisas do escritório antigo do meu pai. Rafael nunca reorganizou aquele quarto. Eu deixei lá antes de sair de casa porque sabia que se levasse, someça. Mas se ficasse, um dia poderia ser recuperado. O que tem no envelope? A prova de que minha parte nunca foi legalmente cedida a ninguém. E uma carta que eu escrevi para o meu filho, caso eu não estivesse aqui quando ele chegasse. Amanda havia chorado naquela tarde. Não na frente dele. Tinha ido até o banheiro e ficado lá até conseguir voltar com o rosto normal. Marcelo não precisava carregar o peso das lágrimas dela junto com todo o resto que já carregava. Agora, deitada no quarto da pensão, ela colocou a mão sobre a barriga. O bebê se mexeu, suave e consistente, como alguém dizendo: "Estou aqui." "Eu sei", disse ela baixinho. "Eu também estou." Ela não havia encontrado o envelope. Havia chegado perto, durante as semanas de trabalho na mansão, de identificar onde ficava o antigo escritório do patriarca Drummond. Benedito, sem saber o que estava fazendo, havia mencionado num comentário casual que aquele cômodo no corredor do segundo andar estava fechado havia anos, que Rafael nunca entrava lá, que as coisas do pai ficaram como estavam,
depois que ele foi. Era o corredor do segundo andar onde Vera a havia flagrado. Ela havia chegado até a porta. Apenas até a porta. Não havia tido tempo de entrar. Amanda virou de posição com cuidado. Olhou para o porta-retrato quebrado que havia colocado na cômoda, com o vidro partido, mas a foto ainda dentro. Marcelo sorria daquele jeito que fazia o mundo parecer um lugar mais honesto. Eu vou terminar o que você começou, disse ela. Pode deixar. 3 andares acima, na ala principal da mansão Drummond, Vera Salles estava sentada à beira da cama com o celular na mão, relendo uma mensagem que havia recebido horas antes e que havia guardado sem mostrar para ninguém. A mensagem era de uma pessoa cujo nome ela havia salvo apenas com uma inicial. Uma pessoa que a havia procurado semanas antes com uma informação que Vera havia achado útil na hora certa. A informação era sobre Amanda. Vera sabia, desde antes da expulsão, quem Amanda Moura realmente era. Ela havia recebido a informação, havia avaliado o que fazer com ela e havia concluído que a melhor estratégia não era revelar para Rafael. Era usar a situação para eliminar Amanda antes que ela encontrasse o que estava procurando. Uma acusação simples, uma saída sem escândalo. Uma porta fechada antes que o problema virasse uma crise. O que Vera não havia calculado era o advogado. Ela não sabia o que Henrique havia encontrado, mas sabia que a ligação dele para Rafael naquela tarde havia durado 40 minutos e que Rafael havia voltado para casa com um silêncio diferente de todos os silêncios que ela conhecia nele. Um silêncio que não era raiva. Era algo mais perigoso. Era dúvida. Vera desligou a tela do celular. Ficou olhando para a escuridão do quarto por um momento. Ela havia subestimado Amanda Moura. Não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Rafael Drummond não dormiu. Não era novidade. Havia noites em que o sono simplesmente não chegava, em que o silêncio da mansão ficava grande demais e ele ficava deitado olhando para o teto com a cabeça trabalhando em velocidade que o corpo não conseguia acompanhar. Mas aquela noite era diferente de todas as outras. Não era a insônia do executivo com pendências profissionais. Era outra coisa. Era o tipo de inquietação que nasce quando algo que estava enterrado fundo começa a se mover por conta própria. Ele levantou antes do amanhecer. Passou pelo corredor principal sem acender as luzes. Conhecia cada palmo daquela casa de memória. Cada degrau, cada curva, cada porta. Havia crescido ali. Havia aprendido ali o que era ter um sobrenome que pesava e o que era carregar esse peso como se fosse privilégio. Nunca fardo. Seu pai havia ensinado isso com a própria postura. Sempre ereto, sempre seguro, sempre à frente. O que o pai não havia ensinado era o que fazer quando a certeza começava a rachar. Rafael parou diante de uma porta no corredor do segundo andar. A madeira estava escurecida pelo tempo, diferente das outras portas que haviam sido repintadas numa reforma alguns anos antes. Essa não havia sido tocada. Nem a fechadura, nem o batente, nem a plaquinha de bronze com as iniciais do pai que ainda estava no lugar onde havia sido colocada décadas atrás. Ele colocou a mão na maçaneta. Ficou assim por um momento. A mão na maçaneta, o corredor escuro ao redor, o silêncio da madrugada sobre tudo. Pensou em quantas vezes havia passado por aquela porta nos últimos anos sem parar. Quantas vezes havia escolhido não entrar, porque entrar significava mexer em algo que ele havia decidido. Silenciosamente, deixar quieto. Abriu a porta. O cheiro que saiu era de papel antigo, madeira fechada e tempo parado. Rafael ficou na soleira por um instante, deixando os olhos se ajustarem à escuridão. Depois encontrou o interruptor na parede e acendeu a luz. O escritório do pai estava exatamente como havia sido deixado. A escrivaninha grande no centro, coberta por uma camada fina de poeira. As prateleiras ao redor com livros e pastas organizados com a precisão metódica que o patriarca Edmundo Drummond aplicava a tudo. O abajur de bronze no canto. A cadeira de couro que havia perdido um pouco do brilho, mas mantinha a forma. E no canto direito da sala, numa estante mais baixa, caixas com documentos antigos que ninguém havia reorganizado, porque ninguém havia entrado para fazê-lo. Rafael caminhou até a escrivaninha. Passou os dedos pela superfície, deixando uma marca no pó. Ficou olhando para as gavetas por um momento, antes de puxar a primeira. Canetas,
clips, blocos de anotação amarelados. Segunda gaveta, pastas finas com recibos antigos. Terceira gaveta, fechada. Ele não havia notado imediatamente porque a gaveta se encaixava perfeitamente na madeira, sem nenhuma diferença visível em relação às outras. Mas não abria. Rafael puxou com mais força e a gaveta resistiu com a firmeza de quem estava trancada há muito tempo. Ele ficou olhando para ela. Nas prateleiras laterais, começou a procurar. Mãos passando pelas lombadas dos livros, abrindo caixas, verificando pequenos recipientes de madeira onde o pai guardava coisas miúdas. Na terceira caixa, dentro de um envelope pardo que havia sido colocado embaixo de um maço de papéis, havia uma chave pequena. A chave encaixou na gaveta com uma precisão que fez Rafael pausar. Dentro havia 2 itens. Apenas 2. O primeiro era um envelope grosso, lacrado, com a escrita à mão na frente. Documentos, MD. Não descartar. A letra era do pai. O nome MD era Marcelo Drummond. O segundo era uma carta. Menor, com um envelope diferente, mais simples, e na frente uma escrita que Rafael reconheceu imediatamente porque havia crescido vendo ela nos cadernos, nas listas de compras deixadas na cozinha, nas mensagens raras que chegavam e que ele havia escolhido não responder. A letra era de Marcelo. E no envelope, escrito de forma direta e sem ornamentos, estava apenas um nome: Rafael. Ele ficou olhando para a carta por tempo suficiente para que a madrugada começasse a clarear pela fresta da janela. Depois se sentou na cadeira do pai. Pegou o envelope. Abriu com um cuidado que suas mãos normalmente não tinham. Aquelas mãos que assinavam contratos e fechavam negócios e dispensavam pessoas com uma palavra curta e definitiva. Abriu como se soubesse que o que estava dentro não podia ser desfeito depois de lido. A carta tinha 3 páginas. A letra estava firme nas primeiras linhas e foi ficando um pouco diferente ao longo do texto. Não trêmula, mas como a de alguém que escrevia com esforço, que precisava pausar às vezes para continuar. Rafael, não sei se você vai ler isso. Honestamente, não sei se alguém vai ler isso. Mas escrever sempre foi a forma que eu encontrei de organizar o que está dentro da cabeça. Então aqui estou. Não vou usar esse espaço para a gente brigar de novo. Já brigamos o suficiente, e no ponto em que estou, brigar parece um desperdício enorme de uma energia que eu prefiro gastar em outras coisas. Quero te contar sobre a Amanda. Eu sei que você nunca a conheceu de verdade. Você a viu de longe, com os olhos que você usa para ver coisas que já julgou antes de examinar, e você decidiu que ela não era adequada. Não era o que você havia planejado para mim. Não encaixava no formato. O que eu quero que você saiba é que ela foi a coisa mais real que aconteceu na minha vida. Não estou dizendo isso para magoar você. Estou dizendo porque é verdade, e porque você merece ouvir a verdade de alguém que te ama mesmo depois de tudo. Ela ficou comigo quando ficar foi difícil. Ficou quando não havia mais escritório, não havia mais renda, não havia mais certeza de nada. Ficou quando os médicos falavam coisas que nenhum de nós queria ouvir. Ficou e não pediu nada em troca, só que eu não desistisse antes da hora. Eu não desisti, Rafael. Mas a hora vai chegar do mesmo jeito. A criança que ela está esperando é minha. Você vai ser tio. Não sei se isso significa alguma coisa para você agora, mas escrevo isso com a esperança de que um dia signifique. Deixei documentos guardados aí na casa do pai. O Henrique sabe da existência deles, ou vai saber quando for preciso. Não estou pedindo que você abra mão de nada que é seu. Estou pedindo que você não trate o que é dela como se não existisse. Ela não vai pedir ajuda. Você precisa me conhecer bem o suficiente para saber disso. Amanda não pede. Ela resolve. Mas há coisas que uma pessoa não deveria precisar resolver sozinha. E eu não vou estar aqui para resolver com ela. Você vai. Não porque eu estou pedindo. Porque você é meu irmão. E no fundo disso tudo, embaixo de tudo que a gente construiu de errado entre a gente, eu sei quem você é. Cuida deles, Rafael. Marcelo. A luz do amanhecer já entrava pela janela quando Rafael terminou de ler. Ele não se moveu por um tempo que não tinha medida. Ficou sentado na cadeira do pai com as 3 páginas no colo e os olhos fixos na parede à frente, onde havia um quadro com uma fotografia antiga da família. O pai, a mãe, 2 meninos com expressões sérias,
porque o pai achava que foto era ocasião séria. 2 meninos. Rafael tinha mais altura na foto. Marcelo estava levemente à sua sombra, como costumava estar nas fotos daquela época, mas com aquele sorriso que teimava em existir mesmo quando a situação não pedia. Rafael dobrou a carta com o mesmo cuidado com que havia a aberto. Colocou de volta no envelope. Ficou com o envelope nas mãos. Então fez algo que ninguém naquela casa havia visto em muito tempo. Ele abaixou a cabeça e não conseguiu segurar. Lourdes chegou para o trabalho antes de todos naquela manhã e encontrou Dona Cecília já na sala de estar do andar de baixo, sentada à mesa com papel e caneta, escrevendo com uma determinação que a funcionária não via na senhora havia muito tempo. Dona Cecília, disse Lourdes, surpresa. A senhora está bem? Estou fazendo o que deveria ter feito faz tempo, respondeu a senhora, sem levantar os olhos do papel. Senta aqui, Lourdes. Preciso de um favor. Lourdes sentou na cadeira à frente, com o avental ainda dobrado no braço. Você sabe onde ela está? Perguntou Dona Cecília. Lourdes soube imediatamente de quem se tratava. Pensou por um instante. Não na resposta, porque a resposta ela não tinha, mas na direção que podia oferecer. Não sei o endereço, disse Lourdes, mas sei que quando ela foi contratada, o Benedito fez a ficha dela. Deve ter alguma informação de contato. Benedito ainda está aqui? Chega às 7. Dona Cecília assentiu. Voltou a escrever. A caneta se movia com segurança sobre o papel, cada palavra colocada com intenção, como alguém que havia passado a noite inteira pensando no que precisava ser dito e estava finalmente dizendo. O que a senhora está escrevendo? Perguntou Lourdes com suavidade. Uma carta, disse Dona Cecília simplesmente. Para Amanda. Ela parou por um segundo, a caneta suspensa. Há coisas que uma pessoa precisa ler escritas à mão, não numa mensagem de celular, não num recado, numa carta, com nome e tudo, para que fique claro que veio de alguém que sabia o que estava fazendo ao escrever. Lourdes ficou em silêncio por um momento. Dona Cecília, disse ela, com uma delicadeza que não retirava a firmeza. O senhor Rafael não pode saber antes? A senhora ergueu os olhos. Havia neles uma clareza diferente da noite anterior. A clareza de quem havia terminado de sofrer a parte paralisante da dor e havia passado para a parte que move. Meu filho fechou um portão que não era dele para fechar, disse Dona Cecília. Eu fechei a boca quando não era hora de ficar calada. Nós dois erramos, cada um do seu jeito. Mas essa menina está sozinha com um bebê a caminho e uma mala surrada numa pensão que eu não sei onde fica. E enquanto eu puder andar com as próprias pernas, não vou ficar aqui esperando que alguém mais decida o que fazer. Lourdes assentiu devagar. Havia algo naquela mulher naquela manhã que a fazia pensar na palavra reparação. Não a reparação dos discursos bonitos, mas a outra, a que custa, a que exige que a pessoa se levante antes de estar pronta. Eu falo com o Benedito assim que ele chegar, disse Lourdes. Benedito chegou às 7 em ponto, como sempre. Encontrou Lourdes esperando na entrada da cozinha com uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer em décadas de trabalho doméstico. O rosto de quem carrega uma informação que precisa ser repassada com cuidado. Ela explicou em poucas palavras o que Dona Cecília precisava. Benedito ouviu sem interromper. Depois ficou parado por um momento com as chaves ainda na mão, olhando para o chão de pedra da cozinha, com a expressão de alguém que estava calculando coisas que iam além da lógica imediata. A ficha dela, disse ele por fim, tem um endereço e um número de telefone. Ele pausou. Mas antes de eu dar qualquer informação para qualquer pessoa, preciso saber uma coisa. O que foi? Perguntou Lourdes. Essa informação vai chegar primeiro na Dona Cecília ou na Vera Salles? O nome de Vera no ar entre os dois trouxe um silêncio que respondia à pergunta antes mesmo de Lourdes abrir a boca. Dona Cecília, disse Lourdes. Só ela. Benedito assentiu. Foi até o arquivo que mantinha no seu pequeno escritório nos fundos da casa, a pasta onde guardava os registros de toda a equipe. Encontrou a ficha de Amanda Moura com a rapidez de quem organiza as coisas para serem encontradas quando precisam ser. Copiou o endereço num pedaço de papel. Dobrou e entregou para Lourdes. Lourdes, disse ele, antes que ela saísse. Ela parou. Aquela mulher foi a melhor funcionária que entrou nessa casa em muitos anos, disse Benedito.
com a voz direta de quem não tem o hábito de fazer discursos. Caprichosa, respeitosa, séria. Fazia o trabalho dela sem precisar que ninguém mandasse 2 vezes. Ele fechou a pasta. Espero que o que Dona Cecília está fazendo seja suficiente para compensar o que foi feito ontem. Vera Salles desceu para o café da manhã às 9 e encontrou a mesa vazia. Rafael não estava. Dona Cecília não estava. A cozinha estava quieta. Dona Perpétua preparava algo no fogão, mas sem o barulho e o movimento usuais da manhã, como se a casa inteira estivesse em modo de espera. "Onde está o Rafael?" perguntou Vera. "Saiu cedo", respondeu Dona Perpétua, sem virar. "Para onde?" Não informou. Vera ficou parada na entrada da cozinha. Havia algo diferente no silêncio da mansão naquela manhã. Não era o silêncio comum, aquele que existia simplesmente porque as coisas eram assim. Era o tipo de silêncio que acontece depois de algo que mudou a configuração de um lugar, quando as pessoas ainda não encontraram as novas posições. Ela subiu para o quarto, pegou o celular, digitou uma mensagem para a pessoa cujo nome havia salvado apenas com uma inicial. "Precisamos conversar. Hoje." A resposta veio em menos de 1 minuto. "Eu sei. Eu vi." Vera olhou para a tela, releu a mensagem. "Você viu o quê?" Ela digitou. A resposta demorou mais dessa vez. Quando chegou, eram apenas 2 linhas, mas eram suficientes para fazer Vera sentar na beira da cama com o celular na mão e a respiração mudada. Ele foi ao escritório do pai de madrugada. Ficou lá por horas. Saiu com um envelope na mão e foi direto para o carro. Não avisou ninguém para onde ia. Vera ficou olhando para a mensagem. O envelope. Ela havia sabido da existência dos documentos de Marcelo na casa antes mesmo de Amanda ser contratada. Era parte do motivo pelo qual havia agido tão rápido para eliminar Amanda quando recebeu a informação sobre sua identidade. Se Rafael encontrasse aqueles documentos antes que ela pudesse controlar a narrativa, as peças iriam se reorganizar de um jeito que ela não conseguiria desfazer. Mas Rafael havia encontrado o envelope e havia saído sem dizer nada. Vera se levantou. Foi até a janela. Olhou para o jardim de entrada onde, menos de 24 horas antes, havia assistido Amanda sair pelo portão com uma mala surrada e uma frase que ficou no ar como uma sentença. Há coisas nessa vida que portão nenhum consegue fechar. Vera havia achado aquilo dramático na hora. Agora, de pé diante da janela, com o celular na mão e a manhã se abrindo fria e clara sobre o jardim, ela começou a entender que havia sido um aviso e que ela havia escolhido não ouvir. A pensão Boa Esperança tinha uma varanda pequena nos fundos. Era um espaço simples. 2 cadeiras de vime desgastadas pelo tempo, um vaso com uma samambaia que Nair regava com a regularidade de quem cuida de algo que não pode falar, mas sente. E era para lá que Amanda ia quando precisava respirar de um jeito que o quarto não permitia. A varanda dava para um quintal comprido onde galinhas circulavam com aquela soberania tranquila de animais que não conhecem pressa. E havia uma goiabeira no fundo que Nair dizia ter sido plantada pela mãe dela, o que tornava a árvore muito mais velha do que parecia. Amanda estava naquela varanda quando ouviu a campainha da pensão. Não prestou atenção imediata. Visitas chegavam e saíam sem que ela precisasse se envolver. Era um dos acordos tácitos que havia construído com Nair desde o primeiro dia. Cada uma com a sua vida, cada uma com a sua porta. Mas quando os passos de Nair subiram a escada com uma velocidade diferente da habitual e pararam diante do quarto dela, Amanda se levantou antes mesmo de ouvir a batida. "Tem uma mulher aqui embaixo", disse Nair, depois de abrir. Idosa. Chegou num carro. Estava segurando uma carta na mão com o seu nome. Amanda ficou imóvel. "Ela disse o nome dela?" perguntou com uma voz que saiu mais baixa do que havia planejado. Disse. Nair pausou. Cecília Drummond. O encontro aconteceu na salinha de entrada da pensão, que Nair havia ajeitado com um cuidado discreto que comoveu Amanda sem que ninguém precisasse comentar. As almofadas do sofá haviam sido endireitadas. O vaso de flores plásticas na estante havia sumido, e havia uma bandeja com 2 copos de água sobre a mesinha de centro. Dona Cecília estava sentada no sofá quando Amanda desceu. Estava com as mãos no colo, a bolsa ao lado,
a postura ereta de quem havia sido criada a acreditar que a coluna refletia o caráter. Mas havia algo diferente nela naquela manhã. Algo que não estava na roupa nem na postura, mas nos olhos. Nos olhos de Dona Cecília havia uma pessoa que havia dormido pouco e pensado muito e chegado até aquela pensão carregando um peso que estava na hora de dividir. Quando viu Amanda descer os últimos degraus da escada, a senhora se levantou e ficou parada. Olhou para a barriga, para o rosto, para as mãos que descansavam ao longo do corpo com aquela calma que não era frieza, era estrutura. Era a calma de alguém construída para não desabar. Amanda, disse Dona Cecília. Não havia mais nada no nome do que o próprio nome. Mas havia tanta coisa dentro daquele tom que Amanda precisou respirar fundo antes de responder. Dona Cecília. As duas ficaram olhando uma para a outra por um momento que continha anos inteiros de coisas não ditas, de encontros que não aconteceram, de um laço que havia existido nas margens e nunca havia sido autorizado a ocupar o centro. Dona Cecília deu um passo à frente e abriu os braços. Amanda não havia planejado o que aconteceu depois. Havia passado meses aprendendo a não precisar de abraço, a funcionar sem o conforto de outro corpo por perto, a ser suficiente para si mesma porque não havia alternativa. Havia construído aquela suficiência tijolo por tijolo, com as próprias mãos, nos dias em que Marcelo já não estava e o mundo continuava girando com uma indiferença que doía por ser tão consistente. Mas quando os braços de Dona Cecília chegaram ao redor dos seus ombros, algo que havia ficado tenso por um tempo longo demais, simplesmente cedeu. Amanda chorou. Não o choro contido, administrado, que ela havia aprendido a fazer quando necessário. O outro. O que vem de um lugar que a racionalidade não alcança, que não pede licença, que não se preocupa com hora ou lugar. A barriga entre os dois corpos era como um lembrete do que havia começado tudo aquilo e do que ainda estava por vir. Dona Cecília não disse nada. Segurou. Deixou. Às vezes, cuidar de alguém é apenas isso. Ficar firme enquanto o outro desmorona, sem tentar reconstruir antes que os escombros assentem. Nair observou da entrada da cozinha por um instante. Depois desapareceu em silêncio. Quando se sentaram, a carta ainda estava na mão de Dona Cecília. Ela a colocou sobre a mesinha entre as duas com um gesto simples, sem explicação. Escrevi isso esta manhã, disse a senhora. Mas acho que é melhor dizer pessoalmente. A carta fica para você guardar, se quiser. Amanda olhou para o envelope. Viu o próprio nome escrito à mão na frente. Eu errei com você, começou Dona Cecília diretamente, sem rodeios que suavizassem o que precisava ser dito. Errei quando fui ao seu casamento pela metade. Errei quando fiquei em silêncio nos anos que se seguiram. Errei ontem quando fiquei naquela janela assistindo ao que o meu filho fez sem ter forças de descer. Ela pausou. Não tenho desculpa para nenhuma dessas coisas. Tenho apenas a consciência de que errei e a decisão de não continuar errando enquanto ainda tenho tempo de fazer diferente. Amanda a observava com uma atenção quieta. A senhora não precisa se justificar para mim, disse, com uma suavidade que não era condescendência. Era generosidade real. Preciso, disse Dona Cecília com firmeza gentil. Porque você está carregando o filho do Marcelo sozinha, e o mínimo que esse filho merece é uma avó que não fica parada esperando que as coisas se resolvam por conta própria. Amanda baixou os olhos para a barriga. Colocou a mão sobre ela com aquele gesto que havia se tornado instintivo, quase sem que ela percebesse. Marcelo falava de você, disse Amanda depois de um momento. Falava com saudade. Não era uma saudade de mágoa, sabe? Era a saudade de quem ama e aceita que, às vezes, o amor não consegue vencer tudo que tem no caminho. Dona Cecília fechou os olhos por um instante. Ele era muito melhor do que eu merecia como filho, disse ela, com a voz partida, mas controlada. E muito melhor do que essa família soube reconhecer. Ele sabia que era amado pela senhora, disse Amanda. Me disse isso. Que a senhora tinha amor, mas que às vezes o amor da gente fica preso atrás de coisas que a gente não sabe como mover. A senhora ficou olhando para Amanda por um tempo. Você é extraordinária, disse Dona Cecília, com uma simplicidade que tornava o elogio absoluto. Sou uma mulher que está tentando dar conta do que a vida colocou na frente, respondeu Amanda.
Igual à maioria. Não. Dona Cecília sacudiu levemente a cabeça. Não igual à maioria. A maioria não sai de uma mansão com a cabeça erguida depois de ser tratada do jeito que você foi tratada. A maioria não fica em silêncio quando poderia gritar. A maioria não carrega o que você está carregando com a dignidade que você tem. Amanda não respondeu. Havia na sua expressão algo que não era orgulho nem modéstia. Era apenas o reconhecimento tranquilo de alguém que se conhece. "O que a senhora veio me oferecer, Dona Cecília?" perguntou ela então, direta e sem rudeza. "Porque sei que não é só a carta." A senhora quase sorriu. Havia naquele quase sorriso um respeito genuíno. "Vim oferecer o que deveria ter oferecido quando você entrou na nossa família pela porta da frente. E nós a tratamos como se fosse pela dos fundos." Ela se endireitou levemente. "Quero que você tenha acesso ao advogado da família para tratar dos direitos do bebê. Quero que você saia dessa pensão antes que a criança chegue e vá para um lugar com estrutura. E quero que esse bebê conheça o sobrenome que tem direito de carregar sem vergonha e sem briga." Amanda ficou em silêncio por um momento. "Sem briga", repetiu ela, devagar. "Isso inclui o Rafael?" O nome pousou entre as duas com o peso que tinha. "Rafael", disse Dona Cecília, e havia nessa palavra a mistura específica de amor e frustração que só existe em mães. "Está descobrindo coisas que estão mudando o que ele acredita que sabe. Não posso garantir o que ele vai fazer com isso. Mas posso garantir que, independente do que ele decida, eu estarei do lado certo." Rafael Drummond entrou na pensão Boa Esperança às 11 da manhã. Não havia ligado antes. Havia considerado por cerca de 30 segundos e então descartado a ideia porque sabia que uma ligação dava a outra pessoa a opção de dizer não antes de ouvir. E ele precisava ser ouvido antes de receber qualquer resposta. Nair o recebeu na entrada com uma expressão que avaliava sem julgamento aparente, o tipo de expressão que pertence a quem já viu muita coisa passar pela própria porta e aprendeu que as aparências raramente são o todo da história. "Estou procurando Amanda Moura", disse Rafael. "Eu sei quem você é", respondeu Nair simplesmente. Não era uma ameaça, era uma informação. E havia uma diferença grande entre as duas coisas que Rafael entendeu imediatamente. "Ela está aqui?" "Está." Nair pausou. "Mas tem visita." Rafael ficou na entrada por um momento. Então Nair se afastou levemente da soleira e ele viu pela porta entreaberta da salinha 2 perfis sentados frente a frente. Reconheceu a postura da mãe antes de ver o rosto. Ficou imóvel. Dona Cecília estava na pensão. Havia chegado antes dele. Havia feito sozinha o que ele havia levado a noite inteira para tomar coragem de fazer. Algo dentro de Rafael Drummond se reorganizou naquele instante de um jeito que não tinha nome preciso, mas que ele sentiu com uma clareza que dispensava definição. Nair observou o rosto dele. Depois abriu a porta da salinha completamente. Dona Cecília olhou para o filho. Amanda olhou para ele também. Rafael entrou. Havia 3 pessoas naquela sala pequena, e o silêncio que existia entre elas tinha textura e peso e histórias suficientes para encher um cômodo muito maior. Rafael ficou de pé por um momento, porque sentar parecia exigir uma permissão que ele não tinha certeza de merecer. "Senta", disse Amanda. Não havia calor nem frieza no tom. Havia apenas uma instrução direta, daquele tipo que não admite interpretação. Ele sentou, tirou o envelope do paletó. O envelope de Marcelo, com a carta dentro, que havia carregado sem nem perceber que havia feito isso, tinha saído da mansão com ele na mão e colocado no bolso interno do paletó como se soubesse que ia precisar tê-lo perto. Colocou sobre a mesinha, na frente de Amanda. Ela olhou para o envelope. Reconheceu a letra no exterior imediatamente. Havia convivido com aquela letra por anos. Havia recebido bilhetes, listas, anotações, cartas, tudo com aquela mesma caligrafia direta e sem floreios que era tão Marcelo quanto o sorriso. "Você leu", disse ela. Não era acusação, era verificação. "Li", disse Rafael. Era endereçada para mim. Amanda assentiu devagar. "A outra carta", disse Rafael então. "Dentro do mesmo envelope de documentos, endereçada para você, com a letra do meu irmão também." Amanda ficou absolutamente imóvel. Rafael continuou.
com a voz de alguém que está medindo cada palavra porque sabe que palavras naquele momento têm consequências reais. Não abri. Não era minha. Ele pausou. Está aqui. Tirou um segundo envelope do paletó. Menor. Com o nome Amanda na frente, na mesma caligrafia. Ela estendeu a mão e pegou o envelope com uma lentidão que não era hesitação. Era o gesto de quem sabe que está recebendo algo que vai mudar o que vem a seguir e quer sentir o peso disso antes de abrir. Ninguém falou. Amanda abriu o envelope. Desdobrou a folha dentro. Uma única página, diferente das 3 que Rafael havia recebido. Começou a ler em silêncio. Rafael observou o rosto dela enquanto lia. Viu a expressão mudar de uma forma que não havia palavras para descrever. Não era só emoção, era algo mais profundo, mais estrutural, como quando uma pessoa recebe a confirmação de algo que havia mantido como esperança, sem ter certeza se a esperança era real ou apenas necessária. No final da página, os olhos de Amanda ficaram parados por um momento. Depois ela dobrou a carta com cuidado e a pressionou contra o peito, os olhos fechados, a respiração funda. Dona Cecília estava com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos marejados, completamente em silêncio. Quando Amanda abriu os olhos, havia neles algo que Rafael não havia visto nos olhos de ninguém por um tempo considerável. Não era felicidade simples. Era a coisa mais próxima da paz que se pode ter no meio de uma tempestade. O tipo que nasce quando uma pessoa descobre que não estava tão sozinha quanto achava. Ele me disse para confiar no processo, disse Amanda com a voz suave. Disse que as coisas iam se encaixar, que eu não precisava forçar nada. Ela olhou para Rafael. Ele acreditava em você. Rafael não respondeu imediatamente. Havia algo naquela sala pequena, naquela pensão de bairro com samambaia na varanda e galinhas no quintal, que era mais real do que tudo que havia no 20º andar do edifício Drummond. Havia 2 mulheres que haviam sido, cada uma do seu jeito, mantidas fora de um espaço que lhes pertencia. E havia um homem que havia passado a noite inteira lendo uma carta que não pedia acerto de contas, apenas ação. Eu errei, disse Rafael. As palavras saíram diretas, sem ornamento. Errei com Marcelo enquanto ele estava vivo. Errei com você ontem. Ele olhou para a barriga de Amanda, depois para o rosto dela. Não consigo desfazer nada disso, mas posso parar de continuar errando. Amanda ficou olhando para ele por um momento longo. Isso não é suficiente, disse ela. Rafael não recuou. Eu sei, respondeu. Por isso não estou pedindo que seja. Estou dizendo onde estou agora. O que vem depois depende do que eu fizer, não do que eu disser. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era do tipo que acontece quando as peças de algo grande se movem para posições que não têm volta. Dona Cecília olhou para o filho, depois para Amanda, depois para o envelope sobre a mesinha entre os dois. E por um momento, naquela salinha simples que cheirava a café e tempo, o sobrenome Drummond pesou de um jeito diferente de todos os outros. Não como herança de poder, como responsabilidade de reparação. A goiabeira no quintal balançou levemente com o vento. As galinhas continuaram circulando com sua soberania tranquila. E o bebê de Amanda se mexeu, forte, decidido, como alguém que já sabia que o mundo lá fora estava começando a se reorganizar para recebê-lo. A reunião aconteceu na sala principal da mansão Drummond. Não havia sido convocada com aviso prévio. Rafael havia chegado da pensão, atravessado o jardim sem olhar para o portão de ferro, entrado pela porta principal e pedido para Benedito reunir todos, Lourdes, Dona Perpétua, a equipe que estivesse na casa naquele momento. Havia algo na voz dele que Benedito reconheceu imediatamente como diferente de tudo que havia ouvido antes naquele tom de comando. Não era a autoridade habitual, aquela construída sobre distância e controle. Era outra coisa. Era a voz de alguém que havia passado por algo que reorganizou o interior e estava agindo a partir desse lugar novo. Vera desceu a escada quando ouviu o movimento. Parou no meio dos degraus quando viu a configuração da sala. Rafael de pé, perto da janela. Benedito e Lourdes ao lado. Dona Perpétua na entrada da cozinha. E o Dr. Henrique Fonseca sentado no sofá com a pasta sobre os joelhos, que havia chegado minutos antes sem que Vera tivesse sido avisada. Rafael, disse ela, com a voz calibrada na frequência da normalidade. O que está acontecendo?
Senta, Vera, disse Rafael. Não havia agressividade no pedido. Havia algo mais difícil de responder do que a agressividade. Havia certeza. Vera desceu os últimos degraus com a postura de quem não vai demonstrar desconforto independente do que estiver sentindo. Sentou na poltrona à esquerda da sala com as mãos no colo e os olhos percorrendo o ambiente com a rapidez discreta de quem está avaliando saídas. Henrique vai apresentar alguns documentos, disse Rafael. Quero que você ouça. Henrique abriu a pasta. Começou a explicar com a precisão objetiva de quem havia passado décadas transformando situações complexas em linguagem compreensível. O reconhecimento de paternidade de Marcelo. A parte do patrimônio que nunca havia sido formalmente transferida. Os direitos legais da criança que Amanda esperava. Cada ponto colocado sobre a mesa com a firmeza tranquila dos fatos que não precisam de volume para serem ouvidos. Vera escutou tudo sem interromper. Quando Henrique terminou, o silêncio da sala durou alguns segundos. Então Amanda tem direito legal à parte do Marcelo, disse Vera, por fim. A voz estava neutra demais. Era a neutralidade de quem está calculando, não processando. O filho que ela espera tem, corrigiu Henrique. É a mesma coisa. Juridicamente não é, disse Henrique com a paciência infinita dos que lidam com palavras por profissão. Mas o efeito prático, sim, é equivalente. Vera virou o olhar para Rafael. E você concorda com isso? Não é uma questão de concordância, respondeu Rafael. É uma questão do que é correto e do que diz a lei. Meu irmão garantiu o futuro do filho dele antes de morrer. Não vou contestar isso. Vera ficou olhando para ele por um momento. Você foi lá, disse ela. E havia no tom uma acusação que ela não havia planejado deixar aparecer, mas que apareceu assim mesmo. Fui, confirmou Rafael. Ela convenceu você. Marcelo me convenceu. Respondeu Rafael com uma calma que não era frieza. Era resolução. Numa carta que ele escreveu antes de morrer e que eu só li porque entrei no escritório do meu pai ontem de madrugada e encontrei o que estava lá. Algo passou pelo rosto de Vera naquele instante. Rápido, quase imperceptível. Mas Lourdes estava do lado e viu. Benedito também viu. Era o rosto de alguém que acaba de perceber que o chão cedeu num ponto específico que ela havia calculado ser seguro. Rafael notou. E foi nesse momento que ele fez a pergunta que havia chegado na sua cabeça durante o caminho de volta da pensão, enquanto dirigia pelas ruas da cidade com a carta do irmão no bolso e um silêncio dentro do carro que havia durado a viagem inteira. Vera, disse ele com a voz baixa e direta. Você sabia quem era Amanda antes de eu a dispensar. Não era uma pergunta. Era uma afirmação colocada como pergunta para dar a ela a oportunidade de escolher a resposta. E a escolha que ela fizesse naquele momento diria mais do que qualquer documento. O silêncio de Vera durou 1 segundo a mais do que deveria. Eu soube no mesmo momento que você. Não, disse Rafael. Você sabia antes. Lourdes prendeu a respiração. Dona Perpétua ficou absolutamente imóvel na entrada da cozinha. Como você chegou a essa conclusão? Perguntou Vera, ainda com a voz controlada. Por que você agiu rápido demais? Disse Rafael. Com informações específicas demais. Você sabia o andar, sabia o corredor, sabia o momento exato em que Amanda estaria lá. Uma acusação assim não nasce do acaso. Ela nasce de quem já estava observando com um objetivo. Vera abriu a boca. Fechou. Ei, continuou Rafael. Havia uma pessoa que te enviou uma mensagem dias antes da dispensa de Amanda. Uma pessoa que você salvou no celular só com uma inicial. O rosto de Vera mudou. Dessa vez não foi rápido. Foi uma mudança lenta, como quando a maré baixa e revela o que estava embaixo. Você leu meu celular, disse ela. Não. Rafael ficou em pé, sem elevar a voz. Essa pessoa me procurou esta manhã, por conta própria. Ele pausou. Rogério Salles tem muito a dizer quando percebe que o barco está afundando. O nome pousou na sala como uma pedra em água parada. Rogério Salles, o irmão de Vera, que trabalhava num cartório da cidade e que havia sido o primeiro a ter acesso à certidão de casamento de Marcelo e Amanda quando ela havia sido registrada, e que havia repassado a informação para a irmã semanas antes de Amanda sequer ser contratada na mansão. Vera havia sabido desde o início. Havia deixado Amanda ser contratada porque queria descobrir o que ela estava procurando antes de agir.
Quando percebeu que Amanda havia chegado perto do escritório do pai, havia acelerado o plano de expulsão antes que o envelope fosse encontrado. Não havia sido uma reação. Havia sido uma estratégia. Vera, disse Rafael. E havia no tom algo que não era raiva. Era uma decepção da qualidade que só existe quando uma pessoa percebe que subestimou o próprio erro de julgamento. Você deixou que eu expulsasse uma mulher grávida de dentro da minha casa. Grávida com o filho do meu irmão. E você sabia de tudo isso? A sala estava em silêncio absoluto. Vera ficou olhando para Rafael por um momento. Depois, olhou para Henrique, para Benedito, para Lourdes, para cada rosto naquela sala que estava olhando de volta para ela com expressões que ela não conseguia reverter com nenhuma explicação. Eu estava protegendo o que é seu, disse ela por fim. A voz havia perdido o controle e soava diferente agora. Não mais calculada, mas defensiva, que é quando a verdade de uma pessoa aparece sem o verniz que ela costuma aplicar. Você estava protegendo o que achava que poderia ser seu, respondeu Rafael, com uma precisão cirúrgica que não precisava de volume. São coisas completamente diferentes. Vera se levantou. Rafael, Henrique vai te enviar os documentos necessários, disse ele, interrompendo com suavidade absoluta. Prefiro que as coisas sejam tratadas com respeito e sem barulho. Mas vão ser tratadas. Vera ficou de pé no meio da sala. Alta, composta, com a postura intacta, e os olhos percorrendo o ambiente uma última vez, como se estivesse gravando cada detalhe. Então pegou a bolsa que havia deixado na poltrona e saiu da sala com passos que não apressou nem diminuiu. A porta do andar de cima fechou. Ninguém falou por um momento. Foi Benedito quem quebrou o silêncio, com a voz direta e sem adorno de quem havia esperado anos para dizer algo simples. Você fez a coisa certa, Rafael. Rafael ficou olhando para a janela, para o jardim do lado de fora, para o portão de ferro que estava fechado e silencioso no fim da tarde. Devia ter feito antes, disse ele. Naquela mesma tarde, Dr. Henrique Fonseca sentou com Amanda numa pequena sala da pensão Boa Esperança, que Nair havia cedido sem perguntar nada além de se precisavam de água. Havia documentos sobre a mesa. Henrique os explicou um por um, com a paciência de quem entende que informação jurídica precisa ser compreendida, não apenas recebida. O reconhecimento de paternidade assinado por Marcelo era válido e incontestável. Com a certidão de casamento, o atestado de óbito e o documento encontrado no escritório de Edmundo Drummond, o processo de reconhecimento dos direitos do bebê como herdeiro Drummond podia ser iniciado sem obstáculos legais. Quanto tempo leva? Perguntou Amanda. Com os documentos que temos e sem contestação, disse Henrique com ênfase discreta nessas últimas palavras. O processo corre de forma relativamente rápida. Seu filho nascerá com o sobrenome garantido e os direitos formalizados. Amanda ficou olhando para os papéis sobre a mesa. Havia imaginado aquele momento de formas diferentes ao longo dos meses. Havia imaginado que seria uma batalha longa, desgastante, do tipo que exige de uma pessoa exatamente o que ela tem menos disponível quando está grávida e sozinha, e reconstruindo tudo do zero. Havia se preparado para lutar porque era o que sabia fazer. Não havia se preparado para que as portas começassem a abrir. Amanda, disse Henrique fechando uma das pastas. Há uma coisa que preciso dizer fora do contexto profissional, se me permite. Ela assentiu. Trabalhei com a família Drummond por muitos anos. Conheci Marcelo desde criança. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele era o melhor deles. Sempre foi. E o fato de que você ficou ao lado dele até o final, que está aqui agora lutando pelo filho de vocês com a dignidade que está, é exatamente o tipo de coisa que ele esperaria de você. Uma pausa breve. Ele escolheu bem. Amanda ficou em silêncio por um momento. Então, pela segunda vez naquele dia, deixou uma lágrima escapar. Apenas uma, que ela não tentou esconder. O bebê nasceu numa manhã em que chovia fino sobre a cidade. Não era uma chuva de tempestade. Era daquele tipo suave e constante que cobre tudo com uma camada de silêncio úmido que faz as pessoas andarem mais devagar e olharem mais para dentro. O tipo de chuva que parece saber que algo importante está acontecendo e resolve não competir com isso. Nair havia levado Amanda à maternidade Santa Clara às primeiras horas da manhã, no banco da frente do seu carro pequeno e barulhento, com uma bolsa preparada há semanas
e a calma prática de quem não deixa o coração aparecer quando a situação precisa de cabeça. Mas quando entrou na sala de espera e o enfermeiro disse que ia demorar, Nair sentou numa cadeira de plástico e ficou com as mãos juntas no colo e os olhos na direção do corredor por cada minuto que passou. Dona Cecília chegou menos de 1 hora depois. Não havia sido avisada por Amanda. Havia sido avisada por Nair, que havia pegado o número no caderninho que Amanda deixava na cômoda do quarto e ligado sem pedir permissão, porque havia coisas que uma mulher não deveria atravessar sem que as pessoas certas estivessem do lado de fora esperando. A senhora entrou na sala de espera com o casaco ainda abotoado pela metade e os cabelos menos arrumados do que de costume, porque havia saído de casa antes de terminar de se preparar. E isso dizia tudo o que precisava ser dito sobre onde estavam as prioridades naquela manhã. Sentou ao lado de Nair. As duas não se conheciam, mas sentaram lado a lado como se conhecessem, porque havia algo que as unia sem precisar de apresentação. O fato de que as duas haviam escolhido, cada uma do seu jeito e da sua posição, ficar do lado de Amanda quando ficar custava alguma coisa. Rafael chegou 40 minutos depois. Parou na entrada da sala de espera quando viu a mãe. Depois, viu Nair. Depois sentou do outro lado de Dona Cecília sem dizer nada, com as mãos entrelaçadas entre os joelhos, o olhar na direção do corredor. As 3 pessoas naquela sala de espera representavam tudo o que havia mudado nas últimas semanas, e nenhuma delas precisava falar sobre isso para sentir. O choro chegou antes do aviso. Fino, insistente, com aquela força específica que só existe nos primeiros segundos de uma vida que acaba de descobrir o ar. Um choro que não é sofrimento, é afirmação. É um recém-chegado dizendo ao mundo: estou aqui, e não vou passar despercebido. Dona Cecília fechou os olhos. Nair soltou o ar que havia prendido sem perceber. Rafael ficou absolutamente imóvel por um segundo. Depois levou a mão ao rosto com um gesto rápido que não era fraqueza. Era o gesto de um homem que está sentindo algo que não tinha nome no vocabulário que havia construído para si mesmo e que estava aprendendo naquele instante que existem emoções que chegam antes das palavras que as descrevem. A enfermeira apareceu no corredor com um sorriso tranquilo. Está tudo bem com as duas. Podem entrar em breve. As duas, Amanda e o bebê. Uma frase simples que continha um mundo inteiro. Quando Rafael entrou no quarto, depois de Dona Cecília, depois de Nair, porque havia aprendido nas últimas semanas que existia uma ordem nas coisas que não dependia do sobrenome de ninguém. Amanda estava recostada na cama com o bebê no colo. Ela estava cansada com a profundidade específica de quem acabou de fazer algo que exigiu tudo, e havia em tudo no seu rosto uma paz que Rafael não havia visto em nenhum ser humano antes. Não a paz de quem descansou, a paz de quem chegou. O bebê era pequeno e perfeito, e completamente alheio a tudo que havia acontecido antes de existir. A todas as cartas, todos os portões, todos os documentos, todos os erros e todas as reparações. Estava simplesmente lá, com aquela autoridade silenciosa dos recém-nascidos, que não precisam fazer nada além de existir para mudar completamente a geometria de um ambiente. Dona Cecília se aproximou primeiro. Ficou olhando para o neto por um tempo que não tinha medida. Então estendeu um dedo, e o bebê fechou a mãozinha em torno dele com uma precisão que arrancou da senhora um som que não era choro nem riso. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, fundidas numa coisa só que não tinha nome, mas que todos na sala reconheceram. Como vai chamar? Perguntou Dona Cecília, com a voz que mal existia. Amanda olhou para o filho. Depois ergueu os olhos para Rafael, que havia ficado perto da porta, respeitando o espaço sem precisar ser instruído. Marcelo, disse ela. Marcelo Henrique Drummond, o nome do pai, e o nome do advogado que havia lutado pelos direitos dele antes mesmo de ele existir fora do ventre. Rafael abaixou a cabeça. Ficou assim por um momento. Quando ergueu, havia nos olhos dele algo que Lourdes, se estivesse lá, teria reconhecido como o mesmo olhar que havia visto no jardim quando o portão fechou, mas invertido. Naquela manhã no jardim, havia sido o olhar de um homem que fechava algo. Agora, era o olhar de alguém que estava aprendendo, com dificuldade e com gratidão, o que significa abrir. Posso? Perguntou ele.
olhando para o bebê. Amanda o observou por um momento. Havia naquele olhar uma avaliação honesta. Não de mágoa, não de teste, mas da observação direta de uma mulher que havia aprendido a ler pessoas na essência e que estava verificando o que via. Pode, disse ela. Rafael se aproximou. Ficou olhando para Marcelo Henrique Drummond por um tempo, sem tentar pegar, apenas olhando, como alguém que precisa primeiro entender o tamanho do que está diante de si. Olá, disse ele baixinho para o bebê. A palavra mais simples do mundo, dita com o peso de tudo que estava embaixo dela. O bebê não respondeu. Ficou com os olhos semicerrados, existindo com a soberania tranquila de quem tem prioridades diferentes de todos os adultos ao redor. Rafael quase sorriu, e Amanda, observando aquilo, sentiu algo se mover dentro do peito. Não perdão, porque perdão é um processo longo que não acontece num quarto de maternidade numa manhã de chuva fina. Era o início. Era a primeira pedra de algo que ia levar tempo para ser construído, mas que estava naquele instante sendo assentada sobre chão firme. Semanas depois, numa tarde de sol que chegou sem avisar depois de dias nublados, o cartório registrou o nome: Marcelo Henrique Drummond. Amanda assinou os documentos com a caneta que Henrique havia trazido. Uma caneta simples, daquelas de uso comum, porque Henrique era o tipo de homem que entendia que os momentos grandes não precisam de objetos especiais para ser grandes. Quando ela terminou de assinar e devolveu a caneta, ficou olhando para o nome impresso no papel por um momento. O sobrenome que Marcelo havia carregado com leveza, que Rafael havia carregado com peso, que ela mesma havia carregado por um tempo antes de guardá-lo no nome de solteira para entrar numa porta que precisava ser aberta sem anúncio. Agora estava ali, no nome do filho. Limpo, sem disputa, sem portão na frente. Marcelo ficaria feliz, disse Henrique em voz baixa. Ele sabia que ia dar certo, respondeu Amanda. Ele sempre soube mais do que eu dava crédito. Na mansão Drummond, Lourdes reorganizava o quarto de hóspedes com o cuidado de quem sabe que ele vai ser usado em breve. Dona Cecília havia pedido que o quarto fosse preparado para quando Amanda e o bebê viessem visitar. Não havia pressa, não havia obrigação. Havia apenas a porta aberta, literalmente, e um quarto com lençóis limpos e um berço que Dona Cecília havia mandado comprar numa loja de bairro, simples, de madeira clara, sem exagero. Benedito havia ajudado a montar o berço na tarde anterior, com as instruções espalhadas no chão, e Dona Perpétua comentando do corredor que as peças não faziam sentido, até que fizeram, e o berço ficou sólido e certo no canto do quarto, perto da janela que dava para o jardim. O jardim onde um portão havia fechado numa manhã que parecia o fim de algo, que havia sido na verdade o começo. Amanda não voltou para a mansão como empregada. Voltou numa tarde comum, com o bebê no colo e a bolsa no ombro, e Nair ao lado, porque havia convidado a mulher que havia sido seu porto quando o mundo inteiro parecia oceano. Entrou pela mesma porta principal, passou pelo mesmo jardim, olhou para o mesmo portão de ferro, e não sentiu nem triunfo nem amargura. Sentiu o que se sente quando uma história chega ao capítulo certo, não necessariamente o capítulo fácil, mas o verdadeiro. Aquele em que as coisas ocupam os lugares que sempre deveriam ter ocupado, depois de um tempo longo demais em que estiveram nos lugares errados. Dona Cecília a esperava na sala. Rafael estava ao lado, com uma postura diferente de todas as posturas que ela havia conhecido nele. Não menor, não submissa. Era a postura de um homem que havia parado de confundir tamanho com valor e estava descobrindo, com a dificuldade que esse tipo de descoberta exige, o que significa ocupar espaço com integridade. A vida de Amanda não havia se tornado simples, não era isso. Criar um filho, reconstruir uma história, aprender a conviver com pessoas que antes haviam sido obstáculos, nada disso era simples. Mas havia uma diferença fundamental entre difícil com alicerce e difícil sem chão. Ela tinha chão agora. E o bebê no colo tinha um nome que ninguém mais poderia questionar. Uma avó que havia aprendido que amor sem coragem é só intenção. Um tio que estava aprendendo que força de verdade não é aquela que fecha portões. É a que tem humildade para abri-los de novo. E tinha a memória de um homem que havia acreditado em tudo isso antes que qualquer um ao redor conseguisse enxergar.
Marcelo Drummond havia plantado, no pouco tempo que teve, coisas que cresceram depois que ele foi. Esse é o tipo de pessoa que não desaparece de verdade. Esse é o tipo de amor que portão nenhum fecha.